tudo bom com você? Olha nós aqui outra vez. No outro vídeo eu já falei com você sobre algumas coisas bacanas aqui. Hoje voltei para completar aquilo que eu estava falando. Só quero lembrar que aqui atrás de mim tem um pé de limão. Alguns passarinhos que vocês estão ouvindo cantar. Não é preso não, são todos soltos. E que aqui tem um pé de garapuvu, já ouviu falar? Pé de garapuvu? Aquela madeira que faz canoa, tem um pé bonito aqui. Aqui ao lado tem pé de ipê, como já falei, né? Pé de caqui, de ameixa, de maracujá. Enfim, tem diversas árvores. Os passarinhos vêm para cá, aquelas amorinhas vermelhas, roxas. Os passarinhos vêm para cá e comem aqui. Então é muito bacana, muito bonito ver passarinhos soltos, né? Então, show de bola. Eu falei para você no vídeo anterior, que eu falei para você, que eu conversei aqui, que eu falei sobre empreendedorismo, sobre a experiência que eu tenho como lidar com essa situação, desde o setor comunitário até a empresa, até como desenvolver uma empresa. Eu sou o organizador, o coordenador, o criador da TVR Sul. TVR Sul aqui de Morro da Fumaça. É um portal que traz notícias, informações, TV, web TV e rádio. Então, bacana. Falei sobre a experiência que eu tenho com essa empresa, também da empresa a Coopere, que é a Cooperativa de Criadores de Peixe e Recuperação Ambiental aqui de Morro da Fumaça. É uma empresa que ela visa trabalhar a recuperação das áreas degradadas aqui na cidade de Morro da Fumaça região. Aquelas áreas onde foram extraída areia e argila para a construção civil, ficam aquelas crateras enormes, cheias d'água, um pouco água da chuva, outro do lençol freático. E a cooperativa Coopere nasceu para que a gente pudesse, nós criamos a Coopere para que a gente pudesse trabalhar essas questões, recuperar o meio ambiente. E tem dado muito certo. Tem dado muito certo o projeto piloto numa parceria com a universidade aqui do sul do estado de Santa Catarina, de Tubarão, a Universidade Unisul. Então o nosso trabalho tem dado muito certo, essa parceria tem dado muito certo, e outros órgãos que estão envolvidos nisso. Então, muito bacana mesmo. Deixa eu dar uma ajeitadinha mais aqui no vídeo aqui. Isso, bacana. E eu quero falar com você, continuar aquele papo. O que eu falei? Eu falei da empresa, eu falei de empresa, de como funciona uma empresa. Comparei a empresa física, essa que você trabalha, como por exemplo a TVR Sul, né? Você tem a sua empresa, a empresa qual eu sou criador, as duas, tanto a Coopere quanto a TVR Sul, que eu coordeno. Eu fui o mentor desses projetos. Eles são igual a sua aí, que você certamente está administrando. Não é diferente, mesmo que você seja um empresário, né, o dono da empresa, ou você seja apenas um simples funcionário, que de simples você não tem nada. Você é uma das engrenagens, da empresa. Se você não tivesse valor onde você está agora trabalhando, certamente você não estaria aí, estaria em outro lugar. Então você é uma engrenagem importante, mesmo que você seja o faxineiro da empresa, ou a faxineira da empresa, mesmo que você faça serviços gerais, que a princípio parece significante, mas se você está aí ainda é porque você tem valor na empresa. Porque a partir do momento que você deixar de ter valor na empresa, você não vai servir mais para ela, então você é dispensado. Diferente de um amigo, às vezes as pessoas confundem um
um negócio com amizade, enfim, não funciona assim. Porque por exemplo, eu tenho a minha empresa, se eu for colocar para trabalhar na minha empresa só amigos e dizer, olha, como vocês são meus amigos, fazem o que vocês querem, certamente eu vou quebrar, e não demora muito. Enquanto eu tiver um capital de giro aí, eu toco, daqui a pouco não tem mais, a empresa não deu lucro, porque a empresa de amigos, ou vocês, ou nós somos parceiros no empreendimento, ou então na hora de contratar um funcionário, eu não posso contratar um amigo, eu tenho que contratar um funcionário, aquele que tenha função na empresa, aquele que vai resolver o problema da empresa, aquele que vai fazer com que a empresa ela progrida, ela dê resultados. Não dá para ter empresa sem ter resultado, ela não funciona, se não tiver resultado ela morre, ela fale. Então tem muitos funcionários que acham que foi convidado para trabalhar, claro que isso influencia um pouco, né? Às vezes tem um empresário, um dono de uma empresa, um contratante, ele gosta da pessoa, claro, ele vai olhar o perfil dela e vai convidar ela para ir trabalhar. É claro, influencia a amizade, o gostar da pessoa, é claro. Mas não pense, quando você estiver dentro da empresa, você tem que dar lucro, você tem que trabalhar, você tem que dar resultado. Eu digo propriamente dar lucro em si, mas dar resultado. Porque senão a empresa quebra. E você, você que de repente é funcionário, né? Você tem que ter se você receber um convite de um amigo seu para trabalhar na sua empresa, para trabalhar na empresa dele, então você já tem que ter a seguinte opinião. Você não pode achar que vai para lá porque foi convidado por um amigo. Foi amigo da empresa, das portas para fora da empresa, das portas para dentro é negócio. É negócio e tem que ser encarado dessa forma. Porque senão as empresas todas quebram. Já vi muitos chefes de empresa que fecharam as portas porque eram amigos dos trabalhadores, e aí tem aquele trabalhador que claro que entende, mas são poucos aqueles que entendem. Tem muitos que confundem amizade, ou não são poucos, enfim, vai depender da empresa, que o funcionário tem, que tipo de funcionário ela tem. Mas muitos confundem amizade com o trabalho. E aí não funciona nem para a empresa e nem para o trabalhador. Porque se o trabalhador não der resultado, se o funcionário não der resultado, não há outro jeito, a empresa precisa dispensar. E aí, você que é funcionário, pode até achar que o patrão mandou você embora, o chefe mandou você embora, que era seu amigo, não podia fazer isso porque era amigo, mas é porque você não estava dando resultado. Talvez você não se encontrou naquele local. E que a amizade apenas não basta. Então todos nós, quando formos desenvolver um determinado trabalho numa empresa, enfim, ou em qualquer lugar que seja, tem que ser com afinco, tem que se dedicar. Esquece a questão de amizade, esquece essas questões aí e se dedique com muita dedicação mesmo, né? Se dedique com muita força no trabalho, para você dar resultado e para que você continue, inclusive, sendo amigo do seu chefe. Senão você vai acabar sendo dispensado e vai dizer que o seu chefe foi bom a vida toda, mas porque ele dispensou você, não presta mais, né? E aí você vai ficar chateado com ele a vida toda, não é nem ele com você, porque ele sabe, ele vai ter que pagar os vencimentos no final do mês, e aí se você não tiver se a empresa não tiver dado lucro, não tiver os recursos para pagar, fecha, quebra. Quando não quebra, ele é obrigado a dispensar aqueles funcionários que não têm, que não estão sendo muito úteis, né? Que não estão sendo muito capazes naquele setor. Então é assim que vai funcionar. Então você que é funcionário, se dedique bastante. E você que é patrão, você que é o dono da empresa, que é o contratante, que é o dono da empresa, muito cuidado. Os funcionários precisam ser tratados com muito respeito, é preciso entendê-los, né? Colocá-los cada um na sua função, remanejá-los se for o caso, para que a sua empresa possa organizar os seus funcionários. E outra coisa, nunca trate com falta de respeito, como já falei antes, sempre com muito respeito. E a empresa, ela tem que saber separar essas coisas.
Não pode, o patrão também não pode achar que contratou um funcionário porque ele é seu amigo, ele precisa ser coordenado, ele precisa ser ordenado, ele precisa ser capacitado, ele precisa ter conhecimento da empresa. Você não basta botar o seu funcionário ali e achar que está tudo certo. Você precisa ser um motivador. Você contratou um grupo de pessoas, é preciso estar motivando as pessoas para que elas possam, os trabalhadores possam, dessa forma, render dentro da empresa da forma que tem que ser feito, da forma que tem que render, da forma que tem que ser trabalhada. Então você precisa ter essa visão. Você precisa treinar os seus funcionários. Não dá simplesmente para trazer um monte de gente para dentro da empresa e a empresa não rende mesmo. Aí ela não vai funcionar da forma que é para funcionar, né? Então é importante que você tenha essa visão de empresa. Você precisa ser firme, não ser duro, ser mal criado. Você precisa ser firme. Tem que fazer as reuniões com os funcionários e falar com muita seriedade, falar sobre o projeto da empresa, para que as pessoas possam entender por que elas estão ali. Qual a função dela? A função é levar a empresa, a função é atender uma metodologia da empresa, aonde ela está, aonde ela quer chegar. Isso tem que ficar claro para os seus funcionários, para a equipe, para a sua equipe. Se isso não ficar claro, a equipe pode, se ela não entender isso, se ela não se emocionar com isso, se ela não captar essa mensagem, vai ter dificuldade, ela vai ter dificuldade de trabalhar com veemência, trabalhar com mais dedicação, trabalhar com mais paixão. Quando ela entende a ideia, quando ela entende o projeto, por isso que é importante, se você não consegue passar essa mensagem, você contratar um coach, um treinador, alguma pessoa capaz aí, para que você possa fazer esse treinamento. Isso mesmo, porque a equipe, a sua equipe de trabalhador, junto com você também, o seu supervisor, o seu líder, né? O seu líder de equipe aí, junto com os trabalhadores, precisa estar muito bem afinado. Isso mesmo, é preciso patrão, né, o empresário, o dono da empresa, o líder, ou seja, encarregado geral, enfim, o administrador depois de você e os funcionários precisam estar bem afinados, precisam estar bem alinhados, todos sabendo o que realmente a empresa precisa, todos sabendo o que deve fazer e o que a empresa precisa. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também é importante saber que cada um está na sua empresa, ninguém deve ficar metendo a colher no trabalho do outro, mas é importante que esteja sempre, cada funcionário, cada trabalhador da sua empresa esteja sempre disposto, seja que atenda as multifunções da empresa. Às vezes dá um problema no setor, e você não precisa estar pedindo para determinado funcionário, se estiver bem claro, bem trabalhado, se o funcionário tem entendido essa mensagem, você não precisa estar pedindo para que o outro vá lá ajudar. Basta um outro colega de trabalho pedir, o funcionário A pedir, o funcionário B já vai atender, porque ele entende a mensagem. É preciso, dentro de uma empresa, hoje não basta ter um funcionário que atenda uma só função. É preciso ter multifunções. É preciso eu cuidar bem do meu setor aqui, mas também a hora que um colega precisar, se eu puder, eu ir lá atender, ajudar, né? Opa, eu te dou uma mão aqui. Isso é bacana, isso não é bacana, isso é multifunção, isso dá resultado. E tem muitos funcionários. Na verdade, todo trabalhador, ele é bom naquilo que de fato ele entende e gosta. Ah, mas não, é porque de repente ele não entendeu, se ele não está sendo um bom funcionário, é que ele não entendeu a mensagem da empresa, você não conseguiu, você é empresário, você é dono da empresa,
você, chefe da empresa, não conseguiu passar a mensagem. Então ele não conseguiu entender, porque se passar a mensagem, se ele entender qual o motivo da empresa, a metodologia da empresa, e se ele gostar disso, você fazer com que ele goste, ele certamente vai atender os requisitos da empresa. Por isso que é preciso treinamento. É preciso treinamento, e aí passa depois, quando há treinamento dentro de uma empresa. Não estou falando de empresa com 20, 30, 40, 100, 200, 300, 500 funcionários, 1000 funcionários. Estou falando da sua empresa aí com 3, 4, 5, de todos os níveis. Desde de 2, 3, 5 até 1000, 2000, 10.000 funcionários. É preciso haver essa consciência, esse entendimento. Falei para você no outro vídeo, fiz a comparação entre a empresa física lá fora, aquela que nós trabalhamos, como falei no começo, por exemplo, a minha empresa e essa empresa que você está vendo aqui, ó. Isso, essa empresa aqui. Isso aqui é uma empresa. Acredite, você é um empresário. Você já nasceu empresário. Você já nasceu patrão, você já nasceu chefe. A partir do momento que você foi gerado, você já nasceu chefe. Você só não entendeu ainda. Mas você já é chefe. Você já é patrão. Você já é dono de uma empresa. A empresa humana a qual você coordena. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então não vem para cá você dizer que não entende de economia, não entende de empresa, que você entende. Você entende. Ou aprendeu do lado bom ou do lado ruim da forma, você conhece. Talvez você não entenda muito bem, você não entende muito, talvez até você não entenda, mas você conhece. Claro que você conhece. Olha no espelho e olha para você. Olha para você mesmo. E você vai chegar a uma conclusão que você é um empresário. Você já nasceu empresário. O fato de você trabalhar numa outra empresa, você tem que ser multifunção, né? Você tem que trabalhar a sua empresa e ir lá fora para buscar os recursos para dentro da sua empresa. Mente. Nosso corpo, uma empresa. Nosso corpo, a empresa física. A empresa lá onde você trabalha, a outra, a empresa exterior, você, nessa empresa, o galpão dela é o espaço físico, então é como se fosse o nosso corpo. O chefe da empresa, consciente, o nosso consciente, a nossa mente, o nosso consciente. Lá, a empresa, como já falei, a empresa física, o consciente da empresa lá é o dono da empresa, o chefe, o criador, o mentor da empresa. Aqui, encarregado geral, fiel, que atende todos os pedidos, o subconsciente. Isso mesmo. O subconsciente. Vamos recapitular aqui novamente. Mente humana, corpo humano, a empresa física lá fora. Consciente humano, o consciente da empresa, que é o seu chefe, o dono da empresa. O subconsciente humano, o encarregado geral, que é fiel, que está lá, aquele que atende as ordens do chefe. As células do corpo humano, minhas células suas, células do corpo humano, os trabalhadores de dentro da empresa, aquela empresa lá, empresa física. Você entendeu? Tá tudo ligado. Se você fizer essa comparação, você vai entender isso muito bem. Você vai entender essa mensagem. Você vai entender isso. Então, tudo que acontece, toda a empresa que você trabalha fora, se você observar, ela é um modelo exato do seu corpo.
ela funciona igualzinho. Por exemplo, a sua mente, que é o chefe, está no topo da sua empresa física. Se ela parar de funcionar, se ela não buscar informações, o corpo para, não é verdade? Pois bem, se o chefe da empresa lá, o patrão, o dono, o chefe da empresa, ele não buscar as informações para atender a empresa, que são as novidades, as modernidades, os desafios, os recursos, as parcerias, a matéria-prima para a empresa lá para também, porque aí como é que os funcionários vão trabalhar se não ter recurso? Então é a mesma coisa. Você está vendo como é a mesma coisa? Subconsciente meu aqui, se a minha mente não está buscando informações, o meu subconsciente não tem por que trabalhar. Não tem porquê. Ele não tem por que dar ordem. Ele não tem por que chefiar. Né? Não tem por que... não tem como contribuir. Porque ele não recebe informações, ele não recebe ordem. Não é verdade? Não tem informações para cumprir. Na empresa, a mesma coisa. Na empresa, a mesma coisa. Se o chefe da empresa, se o dono da empresa, se o responsável, o patrão, o chefe lá não buscar as informações, o encarregado geral, o líder da empresa, que é o subconsciente da empresa, ele não vai poder fazer muita coisa. O que ele vai dizer para os seus subordinados também? Não tem o que fazer, vamos parar, vamos ficar parado. Vamos ficar parado. E as minhas células, se não receber as informações, se o meu consciente não passar as informações para o subconsciente e o subconsciente não passar as informações para as células do corpo humano, o corpo também não tem por que trabalhar. Não tem por que trabalhar. Ele vai ficar estagnado, vai acabar, e tudo que para no tempo acaba envelhecendo e morrendo muito mais rápido. Assim é a empresa. Se o chefe não busca informações, os recursos para a empresa, para o encarregado geral, para o administrador geral da empresa, o administrador geral não passa as funções para os trabalhadores da empresa, os trabalhadores da empresa não vão ter com que trabalhar, a empresa acaba caindo em ruína. Ela vai indo, não há movimento, a máquina vai enferrujando, quando vê está tudo em ruína, porque não houve administração. O nosso corpo é a mesma coisa, as nossas células param de trabalhar, o corpo vai enrijecendo, vai envelhecendo, daqui a pouco morre antes da hora, porque não há motivação para se trabalhar. As células, elas trabalham conforme as ordens do subconsciente. O subconsciente é aquele funcionário, aquele administrador geral que foi contratado, como se fosse contratado para poder dar as ordens, para poder distribuir as ordens, para poder coordenar os trabalhos e dar funções para os trabalhadores, que são as células. E aí, quando o consciente busca informações, dá uma ordem para o subconsciente dá uma ordem para as células, o corpo, essa empresa aqui, o corpo funciona bem, está sempre bem nutrido, vem as ferramentas necessárias, porque daí o chefe consciente já buscou as ferramentas necessárias, já foi em busca. A empresa ela funciona muito bem, normalmente. E aí o sucesso é só uma questão de tempo, né? Alcançar o objetivo é uma questão de tempo. Você entendeu que bacana como é que funciona isso? Que coisa mais show de bola, hein? Que coisa mais... que olha assim, parece uma coisa maluca, mas é muito interessante. É muito fascinante se a gente fazer essas observações. Vê só onde você está trabalhando dentro da empresa, ou a sua empresa onde você é dono dela e você criou.
ela funciona igualzinho o seu corpo humano. E se você quer fazer funcionar bem o seu corpo humano, você precisa atender essas regrinhas que eu falei, né? Em lugar, treinamento, tem que ter treinamento. Contrate um coach, contrate um treinador, alguém especializado, uma empresa para poder para você poder organizar a sua empresa. E o primeiro a ser organizado não são as máquinas. Primeiro são os seres humanos. As máquinas, quando você cria uma empresa, as máquinas já estão ali, né? Você precisa treinar as pessoas que estão dentro da empresa, como as células do nosso corpo. Elas precisam estar bem treinadas, bem coordenadas, né? Bem sintonizadas. Mente subconsciente e células precisam estar bem sintonizadas um com o outro. Quando isso acontece, não há como dar errado. Tudo se encaminha para dar certo. E acredite, a sua empresa será uma empresa altamente de sucesso. Alcançará os objetivos e ela vai, de fato, você vai poder dizer que a sua empresa, de fato, é uma empresa top. Você entendeu agora como é que funciona essa engenharia? Que bacana, né? A partir do momento e que você já nasceu um empresário, você já é um empresário por natureza, e que você já administra essa sua empresa aí há muito tempo. Se ela não estiver bem, a sua empresa humana não estiver bem, é porque você não está cuidando bem dela. Se você está com problemas de saúde, quem sabe a alimentação que você não está ingerindo direito, muita perda de sono, trabalho excessivo, é preciso descanso dentro da empresa, a empresa precisa descansar, os seus funcionários, né, o seu chefe precisa descansar também para poder render. Assim é a nossa mente. Será que nós estamos dando descanso, o descanso certo para ela? O tempo é como um celular, como uma bateria de um celular. Você trabalha com ele, mas se você não tiver de vez em quando recarregando, ele vai apagar e deu para bola. E se ficar muito tempo parado, ele acaba enferrujando, dando problema, umedecendo as placas. Assim é a nossa mente humana. Nós temos que trabalhar o período normal e também tirar o nosso tempo para o lazer. Muitos de nós não fazemos isso, né? Então, se de repente você trabalhou a vida toda e está com problema de saúde, não tem procurado cuidar da sua mente. A sua mente, que é o chefe da empresa, ela não pode estar depressiva. Elas não devem estar depressivas para poder passar as informações para o seu subconsciente e o seu subconsciente passar as informações corretas para as suas células. Se você está aí confuso, se você é uma pessoa raivosa, se você está sempre buscando coisa ruim, sempre vendo o lado ruim da coisa, da vida, sempre pensando em desgraceira. Quando conversa com as pessoas sem perceber, às vezes, você só fala em desgraceira, em coisa ruim, né? Sempre com palavras cheias de ranço, sempre buscando os amigos que mais gostam de falar mal dos outros, mais gostam de criticar, de falar bobagens. Aí daqui a pouco, quando vê, você está com um problema de saúde sério e não sabe por quê. Porque você ainda não entendeu. Você já é um empresário, mas você não entendeu a sua empresa, que é a sua vida, que é o seu corpo. É o seu corpo que dá, o seu corpo onde você permanece aqui nesse mundo material graças à sua vida, né? A sua vida está aqui, mas o seu corpo tem que estar bem sintonizado com ela, senão daqui a pouco você abandona esse mundo da material e parte para o mundo espiritual, né? E aí deixou de viver o período que era para você viver aqui, viver bem aqui, viver a vida toda com problemas. Claro, você o tempo todo só buscou coisa ruim, só coisas ruins, né? Então você precisa buscar coisas boas. Você precisa atender às necessidades do seu corpo. Como lá na empresa, precisa atender às necessidades da empresa, senão ela fale. O seu corpo é a mesma coisa, né? Se você está com problema na sua vida, vê bem, procure analisar. Não será que você está com a mente distorcida?
buscando as informações que não são boas, só pensando em coisa ruim, a sua mente toda, isso jogando a sua mente toda distorcida, cheia de ranço, de raiva, de ódio, de sentimentos ruins. Aí você joga isso para o seu subconsciente, que acata tudo que você passa, tudo que a consciência passa ao subconsciente, tudo que o consciente transmite, captou lá fora, jogou o subconsciente, capta isso e joga para as células. Por exemplo, o motivo do câncer, cientificamente, é um dos motivos, está relacionado à nossa vida, aos nossos sentimentos, né? Se você é uma pessoa relacionada à raiva, ao ódio, à coisa ruim, quando vê, se você começa a passar essas informações para o seu subconsciente passa as informações todas distorcidas, cheia de ódio, cheia de raiva, o que acontece? As suas células também, vão começar a sentir ódio uma da outra. E daqui a pouco vão criar tumores, vão se matar, vão guerrear dentro de você e você não percebe, né? As células que eram para trabalhar aí, os seus rins já estão trabalhando lá no seu estômago, já se dirigiu para o outro lado, já estão matando a outra, já estão se autodestruindo, porque a sua mente está passando essas informações. Mente confusa, subconsciente confuso, células confusas. E as trabalhadoras é que mantém o corpo. E se ela está confusa, se você está com ódio, uma vai sentir ódio uma da outra também. Uma célula, isso eu vou explicar para você no próximo vídeo, certo? Uma célula vai destruir a outra e isso se transforma em doenças, em falência de órgãos, não é verdade? Então, se você não estiver bem com a vida, se você não estiver buscando as informações corretas, você vai ter sérios problemas, porque daí a sua empresa física lá fora vai ter problema, a sua empresa humana vai ter problema e você vai acabar falindo, quebrando, lá fora quebrando e aqui dentro se autodestruindo, tá certo? Eu quero falar mais no próximo vídeo e você vai comparar, você vai fazer comparação lá com a empresa. Vou falar um pouco dessa parte sentimental da sua empresa humana e que as mesmas regras precisam ser adotadas na empresa física lá fora. Acredite, tudo está relacionado. Se você entender, se você compreender a empresa humana, você vai entender com certeza a empresa física lá fora, tá certo? Foi uma alegria conversar com você hoje. Eu volto no próximo vídeo falando um pouco mais então de como funciona o sentimento dentro dessa empresa humana e como deve ser aplicado na empresa física, tá certo? Foi uma alegria estar com você. Grande abraço. Até o próximo vídeo.